E aí vocês percebem, né, um senso comum que aparece bastante com relação ao início do conflito, é a ideia de que a Itália teria traído a Tríplice Aliança pelo fato de ter se associado, né, à Grã-Bretanha, se associado à França, etc. Do ponto de vista estrito, a Itália cumpriu os termos da Tríplice Aliança literalmente. Literalmente. Primeiro, pelo fato da Áustria-Hungria ter iniciado a agressão contra a Sérvia. E muito mais importante do que isso, o fato de que a Grã-Bretanha entra no conflito, como vocês sabem. Tá? Mas vamos voltar agora ao essencial. Retomando, se a gente não tem dúvidas até então, a gente pode andar. Então comparamos essas duas Europas e aí eu perguntei, quais teriam sido os motivos que podem explicar essa mudança tão brusca? Para a gente pensar e refletir um pouco sobre os motivos, eu preciso antes, né, dividir, sistematizar um pouco melhor as nossas metas, porque senão a gente vai ter um problemão para resolver e talvez pela dimensão do problema nós nos assustemos. Então, na verdade, para tentar responder essa grande pergunta sobre como o sistema de alianças europeu muda tão radicalmente em 20 anos, eu decidi dividir essa grande questão em algumas questões menores. Na verdade, são duas questões e a terceira, ela é um pouco relação das duas anteriores. Se nós conseguirmos refletir bem sobre as duas primeiras, a última, de uma certa forma, vai ser também, né, fruto da nossa reflexão. As três questões são, em primeiro lugar, o que teria levado essa aliança entre França e Rússia? Essa aliança militar defensiva entre França e Rússia. Porque, na verdade, se você comparar aquelas duas Europas, existe uma continuidade. A Tríplice Aliança está lá, nas duas. O que muda mesmo é o aparecimento dessa chamada Tríplice Entente. Então é sobre isso que nós temos que focar nossas atenções. Essa é a grande diferença, essa é a grande mudança. Então, o que levou à ligação militar defensiva entre França e Rússia? Cuidado, porque aqui reflexões do que pareciam ou do que podem ser mais óbvios podem ser enganosas também. Tá? Então, pensem junto comigo sobre, mas a resposta não é tão simples quanto parece num primeiro olhar. E depois pensar, o que levou Londres a se ligar à França e à Rússia? E aqui eu preciso fazer um parênteses, como já fiz anteriormente. A Tríplice Entente não é uma aliança militar. A única aliança militar que existe é entre França e Rússia. A Inglaterra, ela entra nessa aliança entre aspas, porque na verdade o que ela faz são acordos coloniais, barganha colonial com França e com Rússia. Mas é evidente que esses acordos coloniais e essas barganhas coloniais, elas vão acabar tendo um impacto no sentido de aproximar esses países. Mas não é uma aliança militar formal. Mas a gente tem que perguntar por que então Londres faz essas barganhas coloniais que a aproxima de França, que a aproxima de Rússia. E aí a última pergunta, que como eu disse tem relação com as duas anteriores, é: Berlim teria sido culpada pelo seu próprio cerco? Permita-me retornar rapidamente para o mapa da Europa de 1907. Uma das questões mais debatidas por historiadores tem relação com o cerco que a Alemanha se vê no início do século XX. Então não estamos falando apenas de uma possível guerra em duas frentes. Estamos falando numa guerra em duas frentes, tendo a maior potência marítima também do lado franco-russo. Evidentemente que do ponto de vista estratégico isto é bastante complicado. Você já inicia um conflito de duas frentes sem os mares.
sem comércio transatlântico. Não é pouca coisa. Tá? Então, isso justifica a relevância da última pergunta. Berlim foi culpada pelo seu próprio cerco? Ou há questões outras que levaram a esse cerco? Não necessariamente Berlim. Perceba que essas perguntas, todas elas dialogam com aquelas discussões da historiografia que nós colocamos anteriormente. Todas elas estão tateando e dialogando com aqueles debates historiográficos sobre uma culpabilização, questões sistêmicas ou não. Não se percam. Como essa grande aliança mudou, como essa Europa de 20 anos mudou, e a gente vai tentar responder isso por meio dessas 2 ou 3 questões. Só que para responder essas 2 ou 3 questões, eu preciso de um pressuposto. Eu preciso de um pressuposto de vocês. Tá? Vocês já estudaram isso, evidentemente que não é necessário que tenham um conhecimento aprofundado do século XIX para a gente poder discutir as questões que eu propus, mas eu acho que é interessante a gente relembrar algumas coisas sobre essa Europa do XIX. Em particular, as bases da paz desse período de 1871 a 1914, da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial. O que é interessante é o período até então mais longo de paz entre as grandes potências europeias. Até então. Da história moderna europeia. Desde a Constituição dos Estados modernos até o primeiro conflito mundial. Perde, evidentemente, para o período pós-Segunda Guerra hoje. Então essas mais de 4 décadas de paz, na época, foram inéditas. Hoje, não mais. Mas é importante a gente entender o significado disso. Tá? Quais foram as bases dessa paz? Essa paz não se baseou na mesma paz pós-Congresso de Viena. É fundamental entender essa diferença. A paz pós-Congresso de Viena, é claro que eu estou simplificando aqui por uma questão de tempo, mas a paz do Congresso de Viena está estruturada no que alguns autores chamam de concerto europeu. Ou seja, todas as grandes potências europeias, caso aconteça uma mudança de status quo em áreas estratégicas para elas, deveriam se reunir para decidir sobre a melhor forma de encaminhar essa mudança, a fim de que interesses dessas potências, de todas, nenhuma poderia ficar de fora, a fim de que interesses estratégicos dessas potências não fossem afetados. Então, a noção de concerto pressupõe uma flexibilidade e a possibilidade de contato entre todas essas potências, e de que elas, mesmo que tenham interesse em mudar o status quo marginalmente, mais aceitam do que questionam o status quo. O período pós-Guerra Franco-Prussiana, ele marca, de uma certa forma, uma mudança importante. Porque apesar do concerto continuar existindo, isso é muito importante nós diferenciarmos. O concerto existe na forma, mas ele perde a substância. Você diz, mas como assim ele existe na forma, mas ele perde a substância? Há vários exemplos de conferências entre potências no período da Belle Époque. Congresso, primeiro Conferência de Berlim de 1878, que vai discutir essencialmente os Balcãs. Congresso de Berlim de 84, que vai discutir essencialmente questões coloniais, em particular a África. Conferência de Algeciras em 1906, que vai discutir essencialmente Marrocos. Engloba todas as potências. Conferência de Londres de 1913, que vai discutir de novo Balcãs. Engloba todas as potências. Então, na forma, o concerto está aí, posto. Só que na substância, o que você percebe é que há, por detrás desse concerto, um sistema de alianças.
Ou seja, os países já vão para esses encontros, colocando em termos mais simplistas, alinhados com determinados grupos, o que impede, portanto, uma discussão mais aberta, tal como ocorria em maior grau anteriormente. Por que o concerto torna-se impossível pós-1871? Porque existe um país, existe um Estado que não aceita, em princípio, o status quo pós-1871, que é, essencialmente, o caso francês. O status quo territorial europeu pós-1871 não é aceito pela França. Então, evidentemente, que a França, se integrada a um suposto concerto, ela articularia o máximo possível para tentar reverter decisões do período pós-Guerra Franco-Prussiana. Não só envolvendo o engrandecimento alemão, mas em particular a perda de territórios franceses a despeito do engrandecimento alemão. Agora, é interessante perceber que no período dos anos 70 do século XIX, tirando a França, a Alemanha, evidentemente, era o mais pró-status quo de todos, porque havia saído do conflito absolutamente, conflito com a França em especial, vitoriosa, né? E com um território muito maior, força militar muito maior e, evidentemente, sabia, né, que a manutenção do status quo tal como ele estava era interessante para o próprio recém-criado Império Alemão. Mas é interessante também pensar que outros países, outras potências também eram pró-status quo. A Grã-Bretanha, por exemplo, na medida em que não há um hegemônico, uma potência hegemônica na Europa continental, evidentemente que a Alemanha sai muito fortalecida, mas não sendo hegemônica, o status quo pode ser mantido. Rússia, evidentemente, caso a Alemanha não queira mudar o status quo ainda mais ao seu favor, pode ser mantido. A Áustria-Hungria é um caso interessante, porque a Áustria-Hungria poderia ser vista, tal como a França, como uma potência, pelas perdas e derrotas que ela sofre no processo de unificação alemã, como uma potência anti-status quo, evidentemente. Só que a Áustria-Hungria tem um problema muito sério, pessoal. A constituição da monarquia dual austro-húngara, o fim do Império Austríaco, e a criação da monarquia dual austro-húngara com 2 parlamentos, 2 primeiros ministros, 2 orçamentos e 1 imperador, torna a situação para a Áustria-Hungria, do ponto de vista de mobilização militar, de contestação do status quo, muito difícil. É muito mais interessante manter a situação como está do que, ao tentar mudar o status quo, poder colocar o próprio Império Austro-Húngaro como um todo em risco. Então, é claro, é um aceite do status quo muito mais à revelia do que a gente pode pensar, mas é um aceite do status quo. É claro que a Áustria-Hungria, isso vai ficar muito evidente aqui nessas décadas da Belle Époque, não estaria e não estará disposta a aceitar uma terceira unificação dentro dos seus territórios. A Itália já o fez, em grande parte. A Alemanha já o fez. Uma terceira unificação, por exemplo, capitaneada pela Sérvia, capturando territórios austro-húngaros do sul, unificando os eslavos do sul da Áustria-Hungria, isso seria algo muito complicado de ser aceito. Então, é pró-status quo, mas com esta reticência que eu acho que vale a pena a gente aqui ressaltar. Agora, se você tem grande parte das potências pró-status quo e apenas uma potência questionando e com interesses de modificá-lo, é muito difícil imaginar que a paz entre essas potências seja abalada. Mantendo a França isolada, a paz não tende a ser abalada. Essa é o racionale por detrás de todo o sistema de alianças que eu não posso entrar em detalhes aqui por uma questão de tempo, que o Bismarck, particularmente o Bismarck, não única e exclusivamente, mas particularmente o Bismarck, vai construir na Europa dos anos 70 e 1880.
Bom, isso aqui é o pressuposto, tá? Ou seja, a gente está numa Europa não de um concerto, tal como pós-Congresso de Viena, mas estamos numa Europa que, exatamente por ter uma potência claramente anti-status quo, a paz ela é mantida, e esse status quo é mantido muito mais por um sistema de alianças propriamente do que por um concerto. Bom, tudo bem até aqui? Agora a gente pode entrar naquelas duas perguntas. Por que que França e Rússia fazem uma aliança militar defensiva? Por que que Inglaterra integra-se à Tríplice Entente, apesar de não ter se integrado do ponto de vista militar? Vamos falar inicialmente sobre a aliança russo-francesa, que é concretizada em 1892, né? O acordo da aliança militar defensiva entre Paris e São Petersburgo nasce em 1892 e vai ser ratificado em 1894. Eu quero, antes de falar sobre a aliança em si, entender quais são as condições gerais para essa aliança nascer. Tem duas condições muito importantes para essa aliança nascer. Primeira condição é o que eu chamo do desmembramento do sistema bismarckiano. Vários historiadores entendem aquela Europa de 1887 que nós mostramos no mapa, né? Ou seja, aquela Europa em que você tem Tríplice Aliança, Tratado de Resseguro e mais acordos do Mediterrâneo, como um ápice do sistema bismarckiano, de isolamento da França, né? E de constituição de alianças pró-status quo com outras potências, lideradas claramente pela Alemanha. Então, uma condição fundamental para que a França e a Rússia possam dialogar enquanto aliadas militares é que esse sistema bismarckiano passe por sérias dificuldades, tá? Que a gente chama aqui de desmoronamento. Um ponto muito importante, esse sistema ele tinha sérias limitações. Uma primeira limitação muito importante desse sistema é que a Alemanha, ao aceitá-lo, ela claramente estava jogando o jogo do sistema internacional muito abaixo das suas potencialidades. Muito abaixo. A Alemanha, nesse período, está se transformando na segunda potência industrial do mundo. Está se transformando numa das principais nações comerciais do planeta, chegando próximo, inclusive, à Grã-Bretanha. Maior exército europeu. Tem uma área estratégica de ligação no velho continente absolutamente privilegiada. E o que esse sistema bismarckiano faz? Ele basicamente joga pela manutenção do status. E por não mudar absolutamente nada, ou mudar coisas muito marginais e não tão relevantes. Inclusive no que se refere, por exemplo, a questões territoriais dentro da Europa, questões territoriais no Médio Oriente e questões territoriais na África e na Ásia. A Alemanha teria claras condições, se o quisesse, para pressionar determinadas conquistas a mais do que ela já havia obtido. Então, durante a própria constituição do sistema bismarckiano, é interessante a gente perceber, dentro da estrutura de policymaking imperial germânica, críticas feitas ao próprio Bismarck, a maneira pela qual a Alemanha estaria atuando de uma forma muito mais contida do que poderia, sem de maneira alguma levar a uma ameaça à paz global. Ou seja, a Alemanha não é mais aquele conjunto de estados absolutamente desunificados e que com pouca importância econômica e militar que o fora há séculos atrás. E a Alemanha deveria ter, como compensação, um status semelhante e crescente no plano internacional, coisa que esse sistema bismarckiano não o garantia. Então já havia críticas muito sérias. Normalmente coloca-se que só a entrada do novo Kaiser, do Guilherme II, teria sido responsável por essa mudança. Muito pelo contrário, o Kaiser ele vai apenas metaforizar um conjunto de críticas que vinham se cristalizando contra o sistema bismarckiano dentro da estrutura de poder alemã. Uma outra crítica muito séria ao sistema bismarckiano era a contradição
da Alemanha tentar ligar aqueles que estruturalmente não poderiam e não conseguiriam estar ligados. A Alemanha tentar fazer uma ponte entre Áustria-Hungria e Rússia. Isso gerava uma contradição no sistema de alianças alemão, na visão desses críticos, tá? E a Alemanha deveria, portanto, escolher um desses grandes aliados para criar alianças não contraditórias. A gente vai discutir um pouco o porquê desses problemas entre Áustria e Rússia, né? Mas o fato é, a Alemanha tentando manter ponte entre os dois geraria uma contradição no seu sistema de alianças que poderia, numa situação de necessidade militar, implicar que nenhum nem outro de fato estivessem totalmente pró-Alemanha. Então seria muito mais interessante, na visão de críticos a esse sistema, que a Alemanha reforçasse a aliança com um deles, em particular com a Áustria-Hungria, vista como, em termos territoriais, em termos culturais, muito mais próximas a Berlim, e ter a garantia de que, se houver uma necessidade, a Áustria-Hungria estará, sim, disposta em condições de participar de um conflito junto com a Alemanha. Então, já havia limitações, já havia críticas, antes mesmo do imperador Guilherme II ter assumido, né, o poder em 1890. Bom, com a saída do Bismarck, que basicamente cristaliza esse conjunto de críticas, com a ascensão do Guilherme II, digamos, né, o grupo anti-sistema bismarckiano fortalece-se, Bismarck cai de fato do poder, né, em 1890, e a Alemanha inicia uma nova fase da sua política externa. Isso é muito interessante. Essa nova fase tem duas grandes características, dois grandes pressupostos. A Alemanha tem que agir de maneira mais independente no plano internacional e não ficar atada por um sem número de alianças pró-status quo. A Alemanha tem que ganhar independência no sistema internacional. E essa independência estaria assegurada pelo quê? Pela noção de que as principais potências europeias, pelo menos três fundamentais, não se aliariam em razão de rivalidades coloniais. Ou seja, a Alemanha poderia ganhar uma certa independência no plano de fazer política externa, na medida em que Rússia, França e Grã-Bretanha, pelo fato de serem grandes potências coloniais, a Rússia de uma maneira distinta, como nós iremos colocar mais para frente, mas França e Grã-Bretanha, grandes potências coloniais, dominadoras de grande parte, né, do planeta nesse contexto, em particular com continentes africanos, asiático e Oriente Próximo. Então, a Alemanha se utilizaria dessas rivalidades para ganhar sempre um espaço, para ter liberdade, para flutuar entre alianças ou acordos pontuais com cada um desses países. Ou seja, é muito importante a gente compreender que essa mudança na política externa está lastreada no pressuposto da impossibilidade de uma aliança de longo prazo entre potências coloniais. Em particular, Rússia e Grã-Bretanha, mas também Grã-Bretanha e França. Isso daria liberdade para a Alemanha atuar externamente.